Aumenta mais salve. Maranata! Cristo vem! Agora sim. Dá para começarmos com o nosso programa. Estou limpando para querer até qua. Nesta manhã, E vai se isso lá. estou aqui eu. E vai meio. Talvez podem se perguntar, mas esse pequenino não vai falar aqui. Não toca logo a correr, ela te carrega lá no dia niga. Eu não confiou por esse pai. Então mudou comigo, eu quero problema de que você vai acabar. Neste momento nós vamos falar sobre um tema muito especial. Então cá tudo né, não 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 tanda né não. O irmão diácono aqui disse que poxa, meu irmão. O irmão diácono aqui ao meu lado. Manda dia e quando parte aquela não. Começou a falar, meu irmão, como é que você vai resumir esse assunto aí? Porque nosso tempo não está correndo. Então a na que ela era mas não quero a cozinha saiu quero catia rua não chama casa. De acordo com o meu relógio, Então qual era o nosso aqui menino vai aí? bater 11 horas e 56 minutos. Eu não Mas sei ele se não não era relógio. uma coisa moça minuto ni logo me tanu ni minuto me tanu. Só que eu gosto de pregar 3 horas. Então que se vira lá no hora caro. Vamos suportar 3 horas. No area of the Lampak and Yora Caro. Quanto vamos suportar? I am a shaman of Tino and you make no area. Se fosse uma novela aqui de 2 horas, como é que seria? Taro Kala Novela Yora Pilinaro or Nasai. Filmes para descansar. Então naquela cinema, sempre de Nihan. Acho que o filme pode ficar toda a noite só assistindo. Então, quando ela correu, o hotel, ele vai a câmera, o Nintendo. Ok, vamos à parte mais importante desta manhã. Então, ele vai vamos parte outra pessoa horário lá sila. Sendo muito sincero, eu gosto de falar. Então, ele quer cair no que se vê na bunda. E uma das coisas mais interessantes quando os pregadores se levantam aqui em frente, Então, outra pessoa horário lá, muito cola, ele me la correu não. o nosso apresentador mencionou o livro de Abacuque, capítulo 2, verso 20. Então, me panto a riba caçava ora, mas ele vai a pato que só tem papel, ele vai no comida. Que diz que quando chega um momento solene, Então, ele vai a pião, tá pinto ora lá. toda a igreja tem que ficar calada. Então, quero ser outra, ele quer que eu mala. Eu também vou pedir esse favor aos Então, ele irmãos vai que entrou na hora lá, mas toma rene eu. e um favor às crianças. Nina, porque vai lá que tu me trouxe na mãe. Crianças, Ana mãe, podemos ficar quietos? não calo mala. Vamos conseguir calar? Não é mala. Me prometem? Muni que não me diha. Ok, as crianças já prometeram. Então, na mãe, tá não me diha. Jovens, Amirabo. me prometem mesmo que vão ficar silêncio? Muni não me diha, não mala. Me prometem? Muni não me diha. Ui, outro. Tudo bem. Então, aqui na. Ok, antes de nós entrarmos na nossa ministração desta manhã, Então, me hina tu falou quando tomar sol, em Poiava Sicília. nós vamos falar com Deus. Não não dá no louco. Por intermédio de uma oração. Então, uma hawa de vekel. Vamos orar. Não é de vekel. Senhor Deus Todo-Poderoso que habita lá no céu, convidamos, Senhor, nesta manhã, a Tua presença. Por favor, estou aqui tão pequeno que sou, não somos tão sábios assim não, mas se o Senhor me confiou com que eu estivesse aqui, é porque o Senhor tem um propósito. Seja com essas igrejas todas, vieram pessoas tão jovens só para escutar essa mensagem. Quero convidar o Senhor, que o Senhor possa queimar os meus lábios, que o Senhor possa falar com o teu povo. Permita que esta mensagem não seja só apenas mais uma mensagem para a nossa vida, mas sim que seja um caminho para a eternidade. Esteja com todos nós, esteja com esta igreja. Me use como se fosse um instrumento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos mencionar aqui o livro de Lucas, capítulo 22. Então, olha lá, nem lá na hawa livro e a me bora paduca, só lhe pomelo comele, libili. No versículo 39 até 45. Então, vira lo me lo comiraro ni tanda sheshe, comala lá me lo comisheshe ni tan. Dizer que este livro O que eu era, olha em Puela. vem falando sobre uma pequena história Entendeu lá que tá moça? de um Deus tão grande Então, o que me acabou com o muro para deixar. que tinha que deixar o céu, Ah, canto rierimu, deixar anjos o ahi a malaika. e deixar pessoas lá nos outros planetas Então, o ahi a kuna veide, olimu iku mekinaku. diminuir, Fui e kivu kula. ficar tão pequeno. Que kala kababu kani. A Bíblia nos diz que o homem é como se fosse verme. Então, iriwe mutu, bibi ndio ni hiyo era mutu ndika na ni mwamuku.
E Jesus tinha que suportar isso. Então Yesu ahamba videle. Mas antes disso aí acontecer, Então ele não tuira né. em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra. Então não vai para tu sair munela para bater. Todas as coisas e tudo era muito bom. Então só tem necessário mesmo necessário só era. Até que chegou um momento Então que pia kokati. que um ser Então eu para tu tinha que chira. deixar uma confusão lá no céu. Então ahamba ia munha kuirimu. E conhecemos esse ser que é o inimigo. Então não vamos suela para tu chira wera mguanani. O inimigo criou tanta confusão no céu. Então ahi kwa yule kodo yudu bali kuirimu. A Bíblia diz que ele foi expulso. Então pouco ni hinya wera ama Quando ele moliga. foi expulso, foi para o universo inteiro. Então o moliga waruya ela po yotene. Tentou procurar os outros planetas, mas não conseguiu. Então bateria ule muito mikina kunto ohiperia. Até o momento de Deus até o momento de Deus criar o homem. Então peko pio kati mlugu ampat wishe mutu. Quando ele cria o homem, Ampat no patusha mutu. imaginem comigo Deus ia falar para Adão e Eva. Então mpu ele nyuni biana mlugu na bulaka na tau Que na a. Adão, nós temos aqui um inimigo. Então wao ni ko no kana Este mwane. inimigo quer te destruir. Então lo pela wo kwetashani. Este inimigo quer me destruir. Então no ro pela ke kwetashani komiyo. Mas nisso tudo, Maso tene yo. você com sua esposa Nyu na mwari nyu. não faça, ou seja, não permita que chegue naquela árvore Então mohe berere no pia budi ule. do conhecimento do bem e do mal. Então ora na onsu ali hayora era ni. Adão ouviu aquela história toda, Então tá mwahi yo. já sabia que já teve um inimigo. Então ai solo kana wanani. E nesse exato momento acontece que quando Deus sai daquele lugar, Então ai fanya yo kati mlugu wa binya o prole. um tempo depois o homem caiu. Então kati mukina kundo pana. E Deus tinha que fazer um plano Então mlugu wa katero toki. de como pode resgatar essa pessoa que Então caiu. makallo sheno kande yo mo kolon purla mutule. Então ele fez o plano da salvação. Então bakan to mukale lo wo pola. Quando ele faz o plano da salvação, Wa bante yo mukando wo pola. ele diz que agora eu tenho que salvar esse homem. Então wa ni ramiyo ke hanu mo pola mutu. Todos esses tempos, todos esses anos, Então kati wo tene ni yak so no tene. passado as pessoas eram perdoadas através de um sacrifício. Então kanai afi ale bele mo hawa muto. Uma ovelha tinha que morrer no lugar do pecador. Então puti hanu kwani pura na mlipo. Tudo aquilo ali apresentava que Cristo um dia viria morrer na cruz. Então mahene yo wa to ni hira Yesu ni mo ora ni hikuno Por kwe. causa do seu pecado Mahawe tampianyu. e por causa do meu pecado. Ni tampiaga meio. Lucas 22:39 diz o seguinte: Então eu só lembro aí se ninguém se tarlana. como de costume, Então eu só lhe malela. Jesus foi para o Monte das Oliveiras Então essa hero mwako oliveira. e os seus discípulos Ni assim a matarawe. o seguiram. E a mutara. Chegando ao lugar, Ba pia eu purole. ele lhes disse: Então a halela. orem, Bakele. para que vocês não caiam em tentação. Wira mhimorele mo wehereriwa. Ele se afastou. Então a bikana bakani. A uma pequena distância, Então ne muraka belo bakani. ajoelhou-se O kokora. e começou a orar. Una bateria o bekela. Versículo 42. Ntidira no mloko mishashoni tili. A oração foi o seguinte: Então eu me bekelo ne impreso. Pai, Titi. se queres, Matuna. afaste de mim este cálice. Mukivalanga nyine kahila. Contudo, Mahao não seja feita a minha vontade, Mashivale hira ne mas a tua. Nyayo tunawanyi. Apareceu-lhe então Então a hemurwela. um anjo do céu Então lá kana que wirimbu. o fortalecia. Neno na mlipi Henry. Estando angustiado, Então fiso rifilana mrima. ele orou ainda mais, Então a hite bathovekela. intensamente, Então o e hieria. seu suor Então rekela wawe. era como gotas de sangue Então ali kana ni matonto ya que fome. caíam no chão. Então amor da lati. Quando ele se levantou Oro da oração nyawe. Wa rekela we. e voltou aos seus discípulos, Então tikela ko arune yawe. encontrou-os dormindo, Papanye upaka. dominados pela tristeza. Então a hurueliwene no rifi wa mrima. Queridos irmãos, Osiveliwa kasinaka. o sermão de hoje Então liola le yolelo. vem como tema Enruan to ban thoa. o dia em que o universo parou. Então ni hiku olimu ikwenen jaya. Este é o título deste sermão. Nte yo tem thoa na yo ve yola le Neste yolelo. exato momento, O katene yola. nós aqui lemos aqui esse texto de Lucas, capítulo 22. Então na hora buda no soma e papel de Luca. Aqui está dizendo que a Bíblia diz que segundo o seu costume, sempre Jesus Pouco ni hinya wera ndo po sabe malenjera wa Yesu. ia para o Monte das Oliveiras Aro mwako oliveira. e só que desta vez levou
alguns dos seus discípulos. Então eu kwa hela aha kusharume yao kamosa. Ele deu a ordem de escolha, orai para que você não entre em tentação. Então a heba haba yo mawera mbekele kura mshikolo mawera. Nesse momento, Jesus foi, dobrou os joelhos e começou a Então orar. kani yo Yesu ahino korona pachara vekela. A oração foi a seguinte: Então não me vekela nani kwaso. Pai, Titi. se queres, Matuna. afaste de mim este cálice. Então mukivini hebe. Quero Ela dizer- yo hawela. Quando Jesus diz essas palavras, Yesu wano maralamu la maswala. primeiro temos que ter uma noção Então ipetare hukuela toko. que antes dessa oração, Ni hinati ni vekelonna. há dias anteriores, Então mahiko okuli. Jesus estava no deserto. Então Yesu ari Jesus estava em jejum Então Yesu ari okukwa. de 40 dias. Wa mahiko masiloko E 40 noites. Ni yohi miloko misheshe. Imagina alguém de 40 dias e 40 noites Como kwele ohi miloko misheshe no kana miloko misheshe. sem comer nada. Gohi yetu. Ele estava totalmente sem força Então atarina kuikuru. e chegou no Monte das Oliveiras, Então pia tomaga yore wa Oliveira. ou seja, no Getsemane, como a Bíblia aqui vem nos falando. Então Ojesima ni toko kuku. Jesus, quando chega no Getsemane, Então Yesu wa pia ele Ojesima. começa, se coloca em oração perante o seu Pai. Então na petero o vekelo wa. E ele diz o seguinte: Então na hinyorike. Pai, Titi. se queres, Matuna. afaste de mim este cálice. Mukihulu shere ekahila yo hawa. O espírito de profecia Então só de kwasa o diz que quando Jesus diz essas palavras, Ora Yesu alamda maswala. o céu todo Teribu yo tene. parou. Ya O himala. universo todo Olimu yo tene. parou. Wa himala. O planeta todo, To makare lo Parou. tene. Ya hemela. o universo, assim como a natureza toda, Então só patwa so tene. tudo parou. So tene sa Então hemela. Jesus diz: Pai, Então ora ndra we tete se ye. possível, Mwatuna dale. afaste de mim este cálice. Mukivivi hele ekahila yo hawa. Eu imagino o seguinte: Miki no poela so. Satanás, Shetwani. com seu grupo de anjos, Ni malaika we. quando viram que Jesus estava naquele exato momento Então ora igual ya o suela o Yesu a falar para seu pai, mulher kapiti yawe. para se possível afastar o cálice, eu imagino Satanás e seus anjos dizendo o seguinte: Então que não na era shetani ni malaika ya himi afira. este vai desistir. Então ora to ono ki. Este Jesus vai desistir. Então a Yesu ora ni mochela. Este Jesus não vai morrer por esse povo. Então Yesu ora kana kwela Este twa. Jesus vai desistir de tudo. Então Yesu no mochela. Ele vai voltar para o Pai. Então o chikele kwa. E eu imagino os anjos de Satanás. Então Eu imagino os anjos de Satanás que não pode era malaika shetani. dizendo e cantando assim: Então ipaka iraka. desiste, desiste, desiste. E Jesus sempre ouvia. Então ni Yesu aniwa. Mas só depois de um tempo, Então ni quando o céu todo parou, Então ora ni quando ya todo o planeta parou, quando o centro do universo por um instante tornou-se Getsemane. Naquele exato momento, todo o universo começou a olhar para o Getsemane. Os outros planetas não caídos começaram a olhar para aquele momento. Pela primeira vez na história, Jesus como Deus, ele se transformou em ser humano. E foi no Getsemane. Ele tinha que tomar a decisão de poder salvar o mundo. Foi no Getsemane. Jesus tinha que falar sim ou não salvar o mundo. Por isso ele disse: Pai, se possível, faça tua e minha eu. Se é possível você salvar o povo, se eu morrer, então assim faça. E os anjos de Satanás dizendo o quê? Desiste. E aí vem aí a segunda parte da oração. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Diga amém para essa mensagem. Se Jesus desistisse naquele dia, você e eu não estaríamos aqui. Graças a Deus que Jesus, a oração não parou ali. Mahala muluku Yesu Ele disse:
Obekeleo kiaham kiamen lava. Ele disse, Pai, O ahera tete. não faça a minha vontade, Mohero tunawaka. mas eu quero que você faça a tua vontade. Nikin tunawera ni muire E tunawani. aí nós entendemos que Deus, por sua misericórdia, Tomin hinona wera ye muluku ni mahalawe. Ele disse, filho, O ahera mwanaka. eu sei que você está sofrendo, O suana wera ni uno hawa. vai avante. Yo mukere ko holo. Porque eu quero que você saiba esse povo. Nikin tunawera atwa wopo le mahawa miyo. E num tempo depois, Tokacho le dre kumukino. vem Judas, Onawa yutas. com pessoas, Na atwawe. e ele disse assim para os seus soldados, Ntowa ato anakodwa walende so. aquele que eu encontrar Yo mikinro akompanya. e dar um abraço e um beijo, Ntomia no ke mukoma é senebejo. esse que vocês devem pegar. Dio wa mukanya yombara. Judas Iscariotes, com 30 moedas de prata, Nto no bajweni musuruku. vendeu o seu mestre. Ahim tumiha. Naquele exato momento, Okatene ole. quando Judas vende o seu mestre, Ntom yuta wehaga. o que estava na mente de Judas Yarna muruni yuta. é que ele viu Jesus multiplicando pães, Nto ahim wa yesu. ele viu Jesus andar por cima das águas, Ahim wa yesu atako sulama. ele viu Jesus ressuscitando um morto. Nto ahim wa yesu mumusha minepa. Então o pensamento de Judas Nto wopora wa yuta. é que quando eu vender Jesus, Nirairo mika mutumiha kule yesu. ninguém vai lhe pegar, Bugo tokela. porque ele é um Deus. Para o erro mutu. Mas Judas não entendia qual era o plano da salvação. Nto kasuende mukharelo shehi. Jesus diz assim para Judas, Nto muyesu ahim lela yutas. é com um beijo que você trai o seu mestre. Nto epecho nyu armuni varihanyu mo porianyu. Por causa de um beijo, Mahawa epecho. você está traindo seu mestre. Nto nyu anu muna tumiha. Naquele Puxa, momento, nyanyu. quando Judas beija o mestre, que é Jesus, Nto ora yutas amvaha epecho mushi. os soldados pegam a Jesus Nto ana kodre ahim bara. e aquilo, de acordo com o espírito de profecia, diz que foi à meia-noite. Nto ni himma wera nto toko sole mpwati ni nyawaru yeriel. Jesus é pego e preso Nto na bariwa. e começou sendo maltratado, Nto na patero hashiwa. sendo cuspido, Ona seneriwa. sendo batido, Ona maniwa. ele sofrendo por coisas tão absurdas. Nto yo hawa kani tu sinchene. Ele foi traído no meio um julgamento injusto. Nto a bukia wo herero ho kala won towa. Ele começou a ser batido. Ona patero mani. Imagina alguém sem força, Nto ni wehe ke mugo kala na com won fome. no bodi we kala. Todo esse momento, Okatene ore wote. Jesus estava sendo maltratado. Wa ero ko hashiwa. Deus Muduku mo. deixou o céu, Ohinye limbe. veio a este planeta, Ona we la pe. aceitou essa humilhação por causa de você e eu. Nto a kulelo hashiwa no hawa. Deus permitiu ser maltratado. Nto muduko a kulelo hashiwa. E até as pessoas naquela época Nto atu okatene yo. começaram a gozar desse Jesus. Nto na patero nto ohimo ne la. Satanás do outro lado começou a dizer o seguinte para Jesus: Nto satana elapo kina na pateria. você não vai desistir? Iwa kumere ohia. Não vai desistir que eu mesmo salvar esse povo? Nyuka mundro ohia watwaro wopola. Então eu vou fazer o seguinte: Mike ndroto era so. vou te fazer você sofrer. Nto mike ndro hashan. Você ama eles? Nyimu ni mapendao. Então eu vou fazer você sofrer. Mike ndro hashan. Vou fazer você se arrepender. Nto ira nyuano. De ter deixado o céu Nyumu no mupuela muhara. até estar aqui nesse momento. Munawa okatene ora da E moya. Satanás começa agora a maltratar Jesus. Nto na patera nto mu hashan to yes. Aqueles que se diziam fariseus, doutores da lei, Nto ya ni tanwa a farisi alipa ikano. começaram a bater Jesus. Anapatero mana yes. Ser batido, Amaniwa. maltratado. E Hashi não era batido com mão, não. kahama ni matata hoye. Naquele tempo Okatene yo. existia um chicote, Eu kala mo copo. uma vara, ou seja, um tipo de corda que lá teve alguns espinhos. Então quando o malela aí o sai kala o Quando eles miwa. lançavam, Ora ya bonyaya. aquilo vinha e te engatava. Então ya ni ruwa na wa E pela. quando eles tiravam, Ora ya aí kumiha. a tua pele toda tinha que sair. Então é ni kuli ni na hala ni kumaka. Jesus suportou isso por causa de você. Então Yesu ahibelele yo mahawa yiwo. Nesse momento, irmão, Okatene yo la. naquele exato momento, quando Jesus estava sendo batido,
Então katio le Yesu amani wawe. Não era que ele era lançado uma vez, tirava, já está, não. Nikahewa mosapa Era uma coisa que lançavam e tiravam, lançavam de novo e tiravam. Todo o corpo de Cristo estava cheio de feridas. Todo o corpo de Cristo estava cheio de sangue. Da cabeça aos pés. Todo o corpo de Cristo estava sem força, cheio de feridas, mas ele tudo isso suportou. Naquele exato momento foi levado para alguns reis daquela época. Foi levado para Caifás. Caifás lavou as mãos. Façam o que vocês quiserem. Porque eu não vejo nenhum mal neste homem. Tudo isso o povo preferiu libertar um. Só para vermos se a igreja está comigo. Quem foi o povo, ou seja, qual foi o motivo do povo libertar aquele jovem? Em outras palavras, qual foi o nome que o povo escolheu para ser liberto? Quem foi? Barabás. Barabás naquele exato momento foi liberto. E um inocente tinha que assumir a culpa. Naquele exato momento, a cruz de Barabás já estava preparada para ele ser crucificado. Mas como Barabás já tinha sido solto, então a cruz de Barabás passa para Jesus. Deram Jesus aquela cruz. Uma cruz tão pesada, eu não sei quantos quilos pesava, eu não sei. Ele tinha que carregar aquela cruz nas costas, cheio de feridas, ele nos seus ombros. Em todo o corpo ele tinha feridas, estava sem forças, mas ele andava com uma cruz tão pesada. Enquanto ele andava, ele caía, levantava. Andava de novo, caía e levantava. Andava de novo, caía e levantava. E andava bem. Queridos irmãos, Jesus suportou toda essa humilhação para salvar você. Lá no céu, Jesus está olhando para esta igreja. O inimigo está dizendo o seguinte: será que esse povo mesmo vai te aceitar? Quando Jesus carregava aquela cruz, o inimigo dizia: você está sofrendo em vão, esse povo não vai te aceitar. Mas será que é isso? Será que o inimigo teve razão que esse povo não vai aceitar? Enquanto Jesus carregava aquela cruz também, era batido até chegar no Calvário. Quando chega no Calvário, o texto de profecia diz o seguinte: que Jesus Cristo foi pregado nas mãos, foi pregado nos pés. Quando ele é pregado, os homens tinham que carregar aquela cruz para colocar lá no buraco. Eu não sei quantos metros aquele buraco teve, eu não sei. Mas tinha que, quando aquela cruz chegasse lá, ficasse bem fixo. Quando eles levantam a cruz, quando a cruz entra lá, por causa dessa altura, eu não sei que tamanho era aquela cruz, quando desce, rasga os braços por causa de você. Queridos irmãos, Jesus suportou tudo isso por causa de você e eu. Jesus, será que o inimigo lá no passado teve razão dizendo que esse povo não vai te aceitar? Eu não estou aqui para levar muito tempo, só estou aqui para falar para você que se Jesus suportou isso, é porque Ele te ama.
o kalawiro wonno pentan Irmãos, sinaga você aceita esse Jesus nyumun ni mamini yesu que suportou tudo por causa de o você? bidende so ter mahawanyu Só que há um ponto aqui muito principal só para nós fechar. nto yo kala won ton to lu to lewa wirin tukwe Ele foi preso à meia-noite, nto wa bari o hiya 0 horas. Às 0 horas ele foi preso. nto o hiya ri wa ni bari wa Se nós voltamos na história, na tikela o a halti Bíblia diz que à meia-noite passou o anjo do Senhor, o anjo da morte aonde? No Egito. nto na wa ho tuli wonni bu yo era lai Para kana matar bu yo todos na os dentro hiya ri primogênitos. wera ni wiga na manote no pacheliwa Numa simbologia, nto ko so ni kanyiha à meia-noite que Jesus estava sendo preso, nto hiya ri yesu abari wa we ele era como nosso primogênito. nto waren to mano pacheliwa wa hiyo Por isso que Jesus, a Bíblia diz que Jesus é como o primogênito dos mortos. nto tia yo pu kuninya wera yesu mano pachiro ali po kwa Jesus morreu na cruz. yesu pia mwiki mani Jesus, quando estava sendo preso naquele exato momento, nto ora abari wa okathele ole ele era o nosso primogênito. nto are mutu o Às pacheliwa 9 da manhã, nto iwora thanna Jesus estava pendurado na cruz. nto waro komediwa ba mwiki mani A Bíblia diz assim, pu kuninya so Gálatas 3, versículo 13. nto akala ta charu ifere ndo Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. nto ta khaliwa ti yo lo teno komediwa mwiki mani A Bíblia diz assim, maldito todo aquele nto nera ota khaliwa oteni que ale é pendurado no madeiro. nto ntobe iba mwilini À meia-noite, Jesus era nosso primogênito. nto hieri ari ari to opacheriwa ahiyo Na cruz, ele era o maldito de Deus. nto ba mwiki mani ari ota khaliwa amuluku Porque no Getsemane levou toda a culpa de toda a humanidade. nto kala wira nto shesi maniwa ahi kushama to E ele morreu na cruz por causa disso. nto okwa mwiki mani wa hamu Às 3 da tarde, ntema igora tarse makari a Bíblia diz que quando chega às 3 da tarde, o céu todo ficou nublado. nto irwen to ba pija yo katule elimu yote ne ari oripa Todo aquele momento, okathele yo yote ne imagine das 9 horas, okuma igora thanna sheshi 10, bloko 11, bloko ne mos 12, bloko ne pili 13, bloko thar 14. bloko ni sheshi Jesus pendurado na cruz. nto yeso re ngo mwiki mani Com moscas talvez, eu não sei, nto ni pepele a perfurar as feridas de nto Jesus. se o cara da O sol batendo não sei quantos graus. nto sua ni lihere kai Com sede no bodi wan e thona com fome, ni etala ele suportou isso. nto yo to ani be E da Jesus yes tinha que suportar isso. aha no bile lai Jesus na cruz, ba mwiki mani o inimigo dizendo para Jesus: nto mwana no mwela desista. hiye Nessa cruz, mwiki mani ona 2 ladrões. ana wiya Um disse assim: mo sa mo Senhor, akuya lembre-se de mim no teu reino. nto mkuku ele mo mweli E mwana o outro disse: mukino mo mwi Você se diz que é Jesus, nto muni nyawa por que ya não se salva assim? Heli muhini Assim como a nós. hata ni hiyo Jesus tinha que suportar tudo aquilo. mas yeso hanu Mas ele fez uma promessa para o outro que disse nto ani assim: mo robe hamukina lembre-se de mim quando estiver no teu reino. nto mkuku ele makaro mo mweli mwana Jesus disse: yeso mwi em verdade te digo hoje nto kinno le na lelo que lá no céu wi wirimu há um lugar preparado. no kala ni furo nani Jesus na cruz, yeso mwi kimani quando deu 3 da tarde, nto makaro 15 horas, igora no koni ele tani diz assim: o yeso Pai, teti nas tuas mãos matata wai me entrego. kinno ba herbianda Aí já tinha que terminar a obra da salvação. nto ba hanu malam te ko kona Jesus morreu. yeso wi ko ho Só que Satanás não parou. nto yeso satana Satanás disse assim: o mwela assim Ok, você aceitou morrer? ntonyo mo ha Então você não vai ressuscitar. ntonyo kamuhi Aí passa o primeiro dia, navira ni hiku no pachere fica o sábado todo no túmulo. nto sapa tayo ter mahie Quando chega no domingo, nto pia kare teminku pelo poder de Deus, mai kuru samdu Deus manda o seu anjo namu nar manda para ir ter lá no túmulo com Cristo we ma mahie ma e diz yesu assim: nera Jesus, yesu o teu pai te chama. mbati pia ni we thana E Jesus ressuscita nto yesu nan e hi vai para o Pai naro wa e ki volta. nto E tika foi o exato momento que Maria, nto katio le com nto maria tantas lágrimas no rosto, nto ni mai thori mo thoni wawe
ela até não reconhecia Jesus. Então kamusu wera na kala. Ela pensava que quando ela entrasse lá no túmulo, O wera wa abono wa mahiyel. aconteceu que não encontrou lá o corpo de Cristo. Então kwa kanye bo Apareceram lá dois anjos ya hiyo malaika comportando o coração de Maria. Então olifiheka Disse vai, onera mrowe. Jesus vai te encontrar. Yesu ro kanyan. Nesta manhã, Basi sida. Jesus quer encontrar você. Então Yesu ro kanyan. Talvez você pode falar assim, Então kala la braka wi. pastor, eu perdi muito. Min kiro yene na. Eu sou uma pessoa pecadora. Min kiro te. Não importa se você é pecador ou Então não. que vai. Deixa eu te falar uma verdade para você ter uma noção. Então la buda wera nyum. Jesus foi ferido na cabeça Então Yesu buda liga ba moro. por causa dos nossos pecados que nós pensamos aqui na cabeça. Na nossa Então mente. mahawa sote kase nu wera moro ni mwa. Todo tipo de pecado que nós pensamos, Jesus aceitou ser batido na cabeça, Então Yesu ahami ni ser dado uma coroa de espinhos por causa desse pecado que você Então alihibe pensa. kara ya miwa mahawa sote kase. Jesus foi ferido nas mãos Então buda liga matatan. por causa dos pecados que você faz com as tuas mãos. Então mahawa sote kase mbara. Jesus foi ferido nos pés Então Yesu ahibi la liga. por causa do pecado que você pensa, faz e levanta e vai procurar esse pecado. Então mahawa ubundu buenda. Não há pecado tão grave que você não possa ser salvo. Que a wesa mpinyo mwekanja ni o poliwa. Lembre-se de uma coisa. Ukwele twemo sana. Você é a pessoa mais amada no céu. Então ni mamutoke kwa shopenzi yo wiwi. Ah, pastor, talvez eu abortei. Ni ano ko kumi hero kumi. Não importa. Kahe ko Jesus quer. Yesu no pentani. Pastor, Muko ko. eu roubei. Mio hiya. Não importa. Kamiye ko. Jesus quer. Yesu no pentani. Pastor, Muko ko. mas eu sou um pecador miserável. Então mi ano ko teka spana na masaka. Eu sou uma pessoa que não merece a salvação. Então kamu tu kihentra er la po ko yo. Grande esta frase. Então mu puede yo la ble. Não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Hiya wetan pio unu amnu ko henkele yo le bele. Não importa o teu pecado nesta manhã. Então basi sila kwa kata tampi murinanyo. Jesus quer te salvar. Yesu mpela wa polani. Só para fechar, Então weni wale quero dizer o seguinte. kipelu himewi. Quantos aqui, será que não estou a querer lançar esse apelo para a pessoa que já batizou? Inka kai kempelo wera atwala patisina. Não quero lançar esse apelo para a pessoa que talvez já é membro da igreja. Kahiano pali wa atwala atwa mkere. Talvez, quero falar com alguém que talvez estava há tanto tempo na igreja, Então kai kuni kindabule kenale ar. mas nunca tomou uma decisão para Cristo. Então kanato ko tan lo mutan la yesu. Será que nesta manhã Satanás lá no passado teve razão dizendo que esse povo não vai te aceitar? Kere ke satana wa ai kana na wa sharia. Quantos aqui não foram batizados, mas querem falar eu Ka abe akaba hipatise matana aceito wera. Cristo hoje? Kinni muamini Yesu olelo. Quero pedir que você se levante. Ka kala wera peyo. Não pode se levantar porque teu amigo levantou. Muhammad lo ka wera patinya. Não pode se levantar porque fulano X se levantou. Muhammad lo wera fulano wale wala Mas ne. nesta manhã está a convidar você. Yesu onora tulani nyum. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz a Bíblia. Então livre ni waya ni hine we. Eis que estou à porta e bato. Então queria me correr que ni mana. Se alguém por acaso ouvir a minha voz Akala untina wi wansunaka. e abrir a porta, Aholam kora. eu entrarei na sua casa, Kino bro ampa mwinyu. cearei com ele Kino jaga mosa. e ele comigo. Luoni miyo. Quantos aqui querem dizer que eu quero ser batizado? Antini ro mikini tuna kipatisiwe. Podem se levantar. Yemele. Enquanto isso, Então vai sim só. irmão ancião ou secretário da igreja, podem passar talvez os nomes dos nossos irmãos. Então ali bore kaba keresha akalo we mela analepa anara kama sina sinada. Talvez agora você lançar o segundo apelo. Então kino kela pala pala Aqueles pai. que dizem que eu estou dentro da igreja, Ani ala ni ro mikiri mu keresha. eu me sinto muito longe de Deus. Então me como tem pela muluku. Eu fui tão longe Karu ta yene. que não tenho mais salvação. Kinkiri na tawa Isso é wa. conversa sua. Então é pio u Quem kwenda diz que yona. você não tem salvação? Ani hinya wera ni kamono po atani. A Bíblia diz assim:
Pouco ni hinha só. Lembra-te de onde caíste. Então mo puede babandrianho. Toma a tua cruz Mo puxa mo ikimanyoanho. e siga. Mo ketar. O que Jesus fez com a cruz? Então essa aku ainda chega. Quando ele caía, E ora moral. ele levantava O anilinha. e seguia. Ona roho. Caía de novo, Ona moral. levantava Ona linha. e seguia. Ona te pawe Eu ona quero tira. parabenizar para os irmãos que dizem que eu quero ser batizado. Então aqui ali eu me paro Que participa. Deus possa abençoar vocês. Então grupo arede. Lembre-se de uma coisa. Mo puede twimo. Vocês hoje estão a levantar para serem batizados. Nyo wala mo nimo yemela wi participe. O inimigo também está a levantar seus. Então ni mungwana na Até nimo. pode ser sua própria família começar a te odiar. Então kala musinho quero patero. Repito ainda. Kinoti kela. Pode ser talvez teu marido O kala yanyo. começar a vacilar contigo. Então patero. Pode ser talvez teu pai Na kala diz que papinho. você quer ser adventista. Então kala muito. Então você está expulso da família. Então no molando. Não queria falar isso, mas eu acho que dá para falar agora. Então capel da mulher mas chegando Quando tomei a decisão de fazer teologia, Então eu ora caminho ka tanda a minha família lavou as mãos e disse: a partir de hoje não faz parte desta família. Então música ya ninya wayo. Então, aqui, em outras palavras, estou eu e Deus. Então queria minha ni muluku. Queridos irmãos que vão ser batizados, Assim irmãos. nakani munro participa. Será que só são irmãs mesmo aqui? Ari assim naro se kia na Algo me bane. diz que tem um homem aqui que tem que se levantar. Eu não sei quem é. Se eu conhecesse, ia falar para se levantar. Então kami munro Algo me diz que tem um homem aqui que precisa ser batizado. Kala munro pana bom pero participa. Mas kama su ande kam mutonyo era mayamele. Será que eu estou enganado? Quero banha. Queridos irmãos, homens, Assim não bana. Jesus morreu também para nós, não morreu só para meninas. Então muluku aprende. Jesus também morreu por você. O Será que existe um homem aqui que também diz que eu quero também ser batizado? A Bíblia diz assim: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E a Bíblia diz assim no livro de Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Há um homem aqui que diz que olha, eu quero ser batizado. Um homem? Quantos anos tem, João? Os teus pais são adventistas? Não? Ok. 12 anos. Pelo visto também, conhecemos alguém com 12 anos que começou o ministério. Quem foi? Mas, grave uma coisa, irmãos. Não importa a tua idade. Se você quer, ninguém pode te interromper. A salvação é hoje, não é amanhã. Aliás, amanhã não existe. Amanhã não existe. Pastor, amanhã não existe. Sim, não existe. Ok, se você quer confirmar se amanhã não existe, vai fazer o seguinte: hoje vai dormir, quando chegar amanhã vai dormir, vai chegar amanhã. Quando você hoje anoitecer, e você dormir, quando amanhecer, é que dia? A decisão é hoje. Não é amanhã. A decisão é agora. Parabéns, que Deus te abençoe. Eu fui batizado com 15 anos. Meus pais não são adventistas. Estou muito longe, na verdade. Nenhum membro da minha família é. Mas mesmo assim eu tinha que tomar uma decisão. Ser batizado e prosseguir. Parabéns, que Deus possa te abençoar. Eis aqui os membros que vão ser batizados. Não é hoje ainda. Só vai se anotar, porque o grupo quando chegar seria autoridade. Então, em outras palavras, talvez agora exista pessoas aqui dentro da igreja, da federação, membros de amor que estão aqui. Fala o seguinte: eu fui muito longe. Eu quero pedir aqui agora que Deus possa me receber. Será que tem essa oportunidade? A Bíblia diz assim: há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Claro que há espaço para você. Não importa o teu pecado.
quero que você se levante aí do necessário que você agora, a partir de hoje, você só possa tomar essa decisão. Você fale, Senhor, eu tenho este pecado, este pecado, este pecado. A partir de hoje, como o Senhor morreu por mim, eu também aceito você como meu Senhor e Salvador. Nós vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Santo que habita nas alturas, eis aqui o teu povo querendo se entregar nas tuas mãos. Que a partir de hoje, as pessoas que se levantaram para poderem se entregar no batismo, assim como também as pessoas que foram batizadas, mas também querem recomeçar esta vida, quero pedir que em nome de Jesus, o Senhor conhece os nomes de cada irmão aqui presente, conhece os nomes de cada família, conhece os nomes de cada filho, conhece o nome de cada marido, conhece o nome de cada esposa. Quero pedir que em nome de Jesus o Senhor possa escrever os nossos nomes no livro da vida com letras divinas. Senhor Deus, entrego esta igreja nas tuas mãos, que o Senhor possa abençoar hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa nos abençoar.